Que a paz de Cristo reine em cada coração. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender. Esse estudo que eu vou dar hoje é uma continuação da série de estudo que eu estou fazendo. Hoje é 6ª série. Quero que todos os irmãos acompanhem nas leituras, né? Porque não vou dar a fonte, as pessoas podem estar olhando cada um, né? E eu digo para cada um, esse estudo é o mais sério e o mais importante dessa série que eu estou fazendo. Se você compreender esse estudo de hoje, você vai ser outra pessoa amanhã. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender o tempo sério em que vivemos. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2022, espero que cada um possa ler e entender e que possa ajudar os irmãos ainda que não esse estudo que possam ter de cada um de nós. Jesus, ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, cearei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, disse Jesus. E o que vencer vai se assentar no trono com ele, com Cristo, né? Como ele se assentou no trono do Pai. Então diz que foi visto por João os tronos que se sentaram para julgar. Quem? Aquele que mesmo enfrentando a morte, deram testemunha de Cristo, que não receberam o selo, a marca ou o número da besta, né? Esses vão estar com Cristo sentado em seu trono. Diz que esses são os que não se contaminam com mulher é a igreja, porque eles são aquele povo que vai obedecer toda a verdade, não é só uma parte. Então eles são sozinhos, são virgens, né? E depois que você entende toda a verdade, você segue a Cristo. Diz que depois ele conduz para fora. Lembra que no tempo do primeiro advento, Jesus tirou de entre o povo judeu, um povo ao qual lhe amava, tirou para fora dos enganos e ideias de seres humanos? Ele vai fazer a mesma coisa hoje. Ele tira para fora todos os que pertencem, vai adiante deles, e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Diz que... E como você poderia perguntar, como eu vou entender a voz de Deus? Onde está a voz de Deus? Diz aqui que pesquisemos as escrituras, porque elas são a voz de Deus. Então aqueles que entendem, que aceitam a palavra de Deus, eles agora vão seguir a Cristo. Aqueles que tiveram seu tempo de prova e oportunidade, mas não distinguiram a voz de Deus, não apreciaram as operações do Espírito, então milhares na hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade. Vai ser tirado a coroa e ser dado para aqueles que nunca tiveram oportunidade, mas estão esperando um momento, né? Porque a hora vem, disse, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura, né? Miguel se levanta e assume o seu trono, assinalando certo tempo, antes de voltar pessoalmente à terra. Porque Jesus ele vai assumir, você vai seguir esse pastor. Tudo que ele fala, você não vai dar mais ideias enganosas nesse mundo, mas você vai agora seguir a Cristo. Porque ele vai assumir o trono antes de voltar nas nuvens do céu. E eu digo para você, ele está agora reinando, sim, mas no trono do Pai, tá? Porque o reino da glória ainda não foi inaugurado. Mas tem muitos que se recusam a atender à advertência e instrução de Apocalipse. Nenhum desses pode pretender a bênção prometida. E eu digo mais, está escrito, ó, 1 escrito 141, a pessoa que apaga o Espírito será levada a desprezar as profecias. Se você não quer saber de profecia, não quer entender, é porque você está apagando, você já apagou o Espírito Santo da tua vida. E sendo rejeitados os ensinos da palavra de Deus, ele retira o seu espírito e deixa entregue aos enganos que ama.
Se você não quer, você não aceita, né? Deus deixa. Cristo agora, para cada um de nós, Cristo é o meu sacerdote. O seu sangue é o meu sacrifício. O seu altar é o meu confessionário. Tá? Nós vamos estudar hoje um pouquinho, vai ter 3 partes esse estudo. Dos enganos que temos hoje, que tem nos iludido por tanto tempo, e nós podemos hoje saber que os enganos são esses. Essa luz está vindo para os nossos dias. Foi perguntada a irmã White se ela pensa que o Senhor tem qualquer nova luz para nós como povo. Ela respondeu que tem, que para nós é luz nova. Todavia preciosa luz antiga que há de brilhar na palavra de Deus. Então tudo que nós estamos pregando e aprendendo não é que é uma nova luz que nunca existiu, já está na palavra de Deus. Nós agora só abrimos o nosso pensamento, nossa mente, para nós entendermos, né? Nós ainda, ela diz, temos apenas um vislumbre dos raios da luz, quer dizer, uma luzinha apagada, né? E diz que, a irmã White diz que em 1863, as associações estatais que coligaram a Associação Geral, que é a Associação Geral, Conferência Geral, União e Igreja, né? Diz que tornou-se muito cuidado para evitar que o primeiro passo, uma formação de um credo, de começar a dizer, nós temos a verdade, nós agora ninguém pode sair daqui, que senão vai perder a salvação. Ela diz que tomaram muito cuidado com isso, né? Por quê? Porque era evidente que a igreja não poderia estar com as estacas firmemente fincadas nesse sentido e ao mesmo tempo estar livre para seguir a indicação e as providências reveladas pela palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo. Se você fincou a estaca dizendo, nós temos uma igreja organizada, nós temos associação, união, conferência geral, nós temos igreja, quem sair daqui está perdido. Ela disse que daí você não vai seguir o Espírito Santo, o Espírito de profecia e a palavra de Deus. E isso é muito perigoso, meus irmãos. Eles também já tinham experiência e por isso que eles vieram avisando nós com esses textos. Diz aqui que nos meados da década de 1844, eles tinham visto as estáveis igrejas protestantes com as suas estacas e doutrina firmemente fincada e se afastar das grandes verdades ensinadas da palavra de Deus. E isso é o que está acontecendo hoje. Fincaram as estacas, nós somos o povo de Deus, ninguém sai daqui, porque quem sai daqui está perdido. E eles tinham visto isso também em 1844. 1940 até 1844. Agora ela diz assim, nunca deve a mente de um homem ou de uns poucos homens ser considerado suficiente em sabedoria e autoridade para controlar a obra e dizer quais o plano que deve seguir. Eu não poderia por mais tempo considerar a voz da Associação Geral representada por esses poucos homens como a voz de Deus. Então, o que está acontecendo? Se a Associação Geral bateu o martelo, está certo, como foi com a Santa Ceia, né? E aí, pode eles mudar as doutrinas de Deus e eles são Deus? Não. A irmã White diz, esses poucos homens não são considerados como a voz de Deus. Contudo, ela diz assim, ouvimos que a voz da associação é a voz de Deus. Cada vez que ouço isso, penso que é quase uma blasfema. Ela tinha tanta revolta com isso, né? Porque na época estava fazendo isso também como estão fazendo hoje. Ainda ela diz assim, o poder ditatorial manifestado anteriormente pela Associação Geral em Black Creek não deve perpetuar. Quer dizer, isso aqui não vai durar para sempre. Tinha que terminar para seguir a palavra de Deus e o Espírito de profecia. A instituição de publicação não deve ser construído um reino. Simplesmente Conferência Geral, União, isso era uma organização, essas instituições, para o Evangelho. Não era para botar um reino que aqui agora nós temos a verdade, quem sair daqui vai se perder. Ainda ela diz assim, a disposição de mandar sobre a herança de Deus causará reação, viu? Ao menos que esses homens mudem de atitude. E eu digo para cada um que está ouvindo, a reação já iniciou.
ao menos que esses homens mudem de ideia. Que largue de ter um credo dentro da igreja de dizer, olha, vocês não podem, porque a irmã White, ela viu um grupo, ela viu um povo, ela não viu uma igreja, uma grande catedral. Não. Agora você poderia me dizer, porque sempre os homens disseram que essas 4 instituições, Conferência Geral, União, Igreja, Associação, eram as 4 rodas. Mas eu digo para você que a visão de Ezequiel das 4 rodas, representado, não é o que eles falaram para nós até hoje. Nunca foi Associação, União, Conferência Geral, Igreja, essas 4 rodas. E nunca será, tá? Mas você poderia me perguntar, o que é então as 4 rodas? Vamos ler um pouquinho a visão de Ezequiel? 4 rodas na visão de Ezequiel, então nós vamos ler aqui para entender. Então olhei, eis 4 rodas junto aos querubins, e o aspecto das rodas era como brilho de pedra de crisolita. O que é essa cor? Essa cor é cor de bronze ou uma pedra de ouro. Era 4 rodas com cor de bronze, cor de ouro. Vamos ver o que é aqui. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virar quando andava. Que roda é essa? Você já pode estar imaginando que roda é essa. Essas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham suas combotas cheias de olho. Qual é a roda que você olha para cima e você vê? A lua, meus irmãos. É as 4 luas. Essas rodas são as 4 luas, tá? Então, serão altas e formidáveis, cor de ouro, cor de bronze polido. É a lua. O que é cheia de olho? Olho é dia. Se você quer saber a época passada, você vai nos dias passados do calendário lunar, você vai saber as profecias passadas. Se você vai olhar o futuro, você olha os olhos, que é dia, cada olho é um dia. Você pode saber a eternidade que nós vamos estar ou o presente, que nós podemos saber, né? E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham a mesma semelhança, como se estivesse uma roda dentro da outra. Acontece que essas rodas passadas em visão tão rápida, de nova, crescente, cheia, minguante, voltando a nova, ele parecia uma dentro da outra. É que nós temos um mês para ver as 4. Ele viu, em poucos minutos, ele teve essa visão. E eram as 4 rodas, que eram as 4 fases da lua, as 4 luas. Agora aqui diz assim, ó. Estando eu, por que diz que elas não se viravam quando andavam? Porque você pode estar lá no norte, ou lá no sul, lá no leste, lá no oeste, você vê a lua do mesmo jeito de que quem está no norte vê igual quem está no sul, quem está no norte vê no oeste, vê igual quem está no leste. Então, você olha ela em qualquer lugar, sem se virar, você vê a face dela, entendeu? Agora, vamos ler um pouquinho ainda sobre a visão. Estando eu no meio do cativeiro, junto ao rio Quebar, se abriram o céu e eu tive a visão de Deus. Agora vamos ver o que a profeta fala dessa visão. Mas o símbolo glorioso que lhe foram apresentados junto ao rio Quebar, a irmã White está falando, revelaram-lhe um poder muito superior ao dos denominadores terrestres. Não é isso que as pessoas têm dito até hoje, que é a associação, que é a união, que é a conferência geral, que são as 4 rodas. Ela diz que é muito mais superior, que é a lua, que é o nosso calendário, entendeu? Então, conferência geral, união e associação, igreja, nunca foi e nunca será representada pela visão das 4 rodas dado a Ezequiel junto ao rio Quebar, tá, meus queridos? Nunca foi e nem será. Você poderia me perguntar, o que é então as 4 rodas? Então agora você já sabe, é as 4 luas. E ele disse, haja luminares no céu para fazer separação entre dia e noite, ele seja para sinal, para estação, para dias e ano.
o que foi dado? A lua, o sol, as estrelas, para fazer as estações, né? O ano, o mês. E a lua, ela faz o calendário, porque aonde ele viu os olhos, ele viu nas cambotas da lua, porque é a lua que faz o dia, tá, meus queridos? E ainda diz assim, ó, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordens estabelecidas da lua, as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que brama as suas ondas. Você já viu que as ondas do mar, ela levanta em certo tempo da lua, se é cheia, minguante ou nova, tem a sua fase, elas são responsáveis pela mudança da lua. Aqui diz, ó, a maior responsável pela movimentação das águas do oceano é a lua, nosso satélite natural. Sem o poder da atração que ela exerce sobre as águas, os oceanos e mares ficariam no mesmo nível, tá? Então, conforme a lua muda, as 4 luas, vai mudar também as marés, se é baixa, se é alta, tá? E disse ainda, as águas que viste, agora que semelhança tem nós com isso? Olha só, e disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povo, multidões e língua. Também ouvi uma voz como a voz de uma grande multidão, de muitas águas, como a voz de um forte trovão que dizia, aleluia, porque o nosso Deus reina. Então diz aqui, ó, pois eu, o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que brama as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, tudo isso é o poder de Deus. Nós somos considerados, temos uma semelhança, os povos, nações e língua, com o mar. E como a lua movimenta essas ondas, senão elas ficavam no mesmo jeito sempre, mas a lua muda. Assim vai mudar os povos, nações e língua, através da compreensão dessas 4 luas em 8 fases. Presta atenção, meus irmãos, que isso aqui é muito importante. E ainda, olha o que diz aqui, ó, a palavra de Deus. Se essas ordenanças estabelecidas falharem diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Se essa semelhança falharem, como as ondas mexem o mar, como o poder do Espírito Santo vai tocar os nossos corações, também vamos ser movimentados pela verdade. Se isso aí falhar, Israel deixará de existir. Hoje Israel é espiritual, tá, meus queridos? Quando o poder de Deus testifica o que é verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como verdade, tá? Então nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre a lua, que eu espero que mexa o teu coração. Diz assim, aqui vem as 4 fases da lua. Agora tenha cuidado, não se esqueçam, não deixe a eternidade fora do cálculo, porque sofreremos um fracasso a qual jamais recuperaremos. Então vamos fazer um cálculo? Olha só, são 8 luas, a nova ela tem a 4ª de nova, a crescente ela tem a 4ª crescente, a cheia tem a 4ª de cheia, a minguante tem a 4ª minguante. Cada fase da lua, então vamos ver, são 3,75. Por quê? Aqui você pode então dividir 30 dias dividido por 8. Tá aí, ó. 3,75 dia. 75% de um dia. Agora, 8 vezes 3,75 dá 30 dias. 12 vezes 30, 360. O mistério de Deus está revelado. Diz que um ano, aqui já vem agora na pena inspirada dos pioneiros, ó. Um ano é igual a 360 dias. Um mês é de 30 dias. Um ano profético, dizendo agora Urias Smith, é de 360 e um mês profético de 30 dias. Confirmou. E agora? O que isso tem a ver com a pregação da terceira mensagem angélica, do terceiro anjo com a tríplice mensagem angélica? O que isso aqui tem a ver? Diz aqui, ó.
o apóstolo Pedro diz que deveria dar ouvido às profecias, como uma luz brilhando em um lugar escuro. Sem a lâmpada da profecia, o futuro seria totalmente obscuro. Você não sabia onde andava. Você consegue andar no escuro? É difícil sem uma lâmpada, né? Então a profecia é essa lâmpada que te indica o tempo em que nós estamos vivendo. Ainda a profeta escreve que ela diz assim: representou-me que os remanescentes seguiram pela fé a Jesus no lugar santíssimo. O que eles viram? Viram a arca e o propiciatório. O terceiro anjo estava apontando para o lugar santíssimo. Será por que o terceiro anjo vai apontar para o lugar santíssimo? Vocês já imaginaram isso? Ainda diz o outro texto, diz assim: uma luz brilhante repousava sobre Jesus e sobre o propiciatório. Essa luz vinha direto do Pai. Ela brilhava em Jesus e o propiciatório. Vocês vão saber agora por que essa luz brilhava Jesus e o propiciatório. Diz que ali virei a ti de cima do propiciatório e falarei contigo. Vamos lá na medida do propiciatório? Fez também um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento era de 2,5 côvados e a largura de 1,5 côvado. Então vamos lá. 2,5, 2,5, né? Vezes 1,5, que é 1,5, né? É igual 3,75 côvado. Agora, 30 dias dividido por 8 deu 3,75. Sabe o que nós temos agora? Para a honra e glória de Deus, quem somos nós para Ele nos dar tão grandes verdades? Confirmado que côvado é igual a dia. Os 3,75 dias da fase da Lua é igual aos 3,75 do côvado do propiciatório. Por que as profecias agora que nós vamos estudar, elas vão ser em côvado? Porque côvado é igual dia. A próximo estudo que eu vou dar, eu vou mostrar para você profecia que passou, confirmado pela irmã White. Todas as profecias vão ser confirmadas em côvado, que é a mesma coisa que dia, tá? Então os irmãos acompanhem, eu ainda continuo um outro áudio agora em seguida, vou continuar hoje e depois, amanhã ou semana que vem, eu vou dar o outro, que agora eu começo a dar as profecias tudo em dia. Que Deus abençoe aí. Dando continuidade o áudio que eu fiz nessa tarde, diz assim: pessoas sinceras verão a cadeia de verdade, da verdade presente, e perceberão suas harmoniosas conexão, elo após elo, unindo-se num grande todo, e nela confirmarão a história do grande eu sou, assinalando a sua palavra, unindo cada elo aos seus demais, na cadeia profética, desde a eternidade passado e até a eternidade futura. Diz onde nós estamos hoje. No prosseguimento do século, e o que se poderá esperar no tempo vindouro. Tudo que a profecia predisse, como devendo acontecer, até o presente época, tem se traçado nas páginas da história. Podemos estar certo que tudo ainda que deve vir se cumprirá em sua ordem. Então aqui os irmãos podem saber que o que aconteceu foi em côvado, que é a mesma coisa que em dia, que é o próximo estudo que eu vou dar. Vocês vão ver que se aconteceu o passado em côvado, o presente e o futuro agora vai se dar em côvado. Tá, meus queridos? Porque muitas pessoas estão dizendo, côvado nunca foi dia. Agora vocês vão ver a comprovação. Aqueles que ouvem a voz de Cristo, que ouvem a palavra de Deus, eles vão entender isso. Tá, meus queridos? Diz que as profecias do grande eu sou têm dado em sua palavra, unindo elo com elo, na cadeia dos acontecimentos da eternidade passada e eternidade futura, diz aonde nós estamos hoje, na sucessão dos séculos, né? Diz que da destruição de Jerusalém, passou Cristo, olha o que a irmã White está dizendo, ó. Passou Cristo rapidamente a maior evento, o último elo
da cadeia da história terrestre. A vinda do Filho de Deus em majestade e glória, que é a vinda de Cristo. Vocês vão ver a profecia da vinda de Cristo. Eu vou dar 5 profecias, principalmente 2, cumprindo em elo da palavra de Deus. Vai cumprir exatamente todas iguais, tá? Vocês acompanhem agora que só mesmo quem não quer salvação que vai negar isso, que vai ter coragem de dizer que isso não é verdade, tá? Porque aqui a irmã White diz que o último elo, né, que é a volta de Cristo, né, vai ser dado, foi falado, né, Cristo passou lá na majestade, falando com os discípulos, né, e ele falou da vinda dele. As mentes serão despertadas pelo seu espírito para pesquisarem as escrituras, mesmo com jejum e oração, até que se descubra elo após elo, e estes sejam ligados em perfeita cadeia. Glórias a Deus, que Deus nos ajuda. É verdade que sabemos muito mais na palavra de Deus do que sabíamos no passado, mas ainda há muito mais para aprender. Temos muita lição para aprender e muitíssima para desaprender. Então, somente Deus do céu é infalível. Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada, nunca terá ocasião de mudar de critério, será decepcionado. Não mais tem as forças do mal, o poder para conservar cativa a igreja, pois caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que toda as nações deu a beber o vinho da sua prostituição. Diz que ao Israel espiritual é dada a mensagem: sai dela, povo meu, para que não seja participante das suas pragas, para que não incorra, nas pragas. Assim como os exilados ouviram a mensagem, saíram do meio de Babilônia e foram restaurar a terra da promessa, assim também os que temem a Deus hoje estão aceitando a mensagem para retirar-se de Babilônia espiritual e logo deve permanecer como troféu da graça divina na terra renovada da Canaã celestial. Eles fizeram outros livros aí e tiraram esses textos dos livros novos agora, porque teve igreja que sempre falou que era um Israel espiritual, mas hoje eles entenderam e eles tiraram, estão roubando do povo essas mensagens, viu? Porque o Israel espiritual hoje é aquele que se movimenta, que crê na palavra de Deus, que nada tira ele aos pés de Cristo. Diz que estão para se cumprir. Olha, a irmã White escreveu no Testemunho para a Igreja, volume 9, que foi escrito mais ou menos em 1902 até 1906, ela fez esse livro. Ó. E ela diz assim: estão por cumprir-se as palavras desse livro, do Apocalipse 18:2 a 4, que é o sai dela, povo meu. Babilônia é um termo que abrange não só o paganismo e a Igreja Católica Romana, mas também um corpo religioso que se tem retirado dela. As igrejas, essas começaram com uma reforma, carregaram bem durante certo tempo e tiveram aprovação de Deus, mas ao conservar algumas das doutrinas errôneas de Roma e ao ter-se encerrado em seus próprios credos, não venceram, avançaram com a luz progressiva da verdade profética. Ficaram parados onde que estavam, não aceitam as verdades, não crê na verdade, então eles vão ficar para trás. São chamados a sair para não receber as pragas. Quem não quer receber as pragas, e a igreja que não aceitar essas mensagens, sai de dentro dela, porque senão tu vai receber as pragas. Aqui diz assim, ó: é, portanto, uma espiritual, torna sujeita aos juízes de Deus, que não pode mais tardar. Babilônia não necessita cair, mas não necessitava cair, mas podia ter sido curada. Está no livro de Jeremias escrito, pela recepção da verdade, mas rejeitou e está rejeitando hoje de novo a Babilônia espiritual. Está rejeitando as profecias, a verdade. Ao não aceitar a verdade da segunda vinda de Cristo, ao rechaçar a mensagem do primeiro anjo,
as igrejas deixaram de andar na luz progressiva, que é vinda do trono de Deus, que é o propiciatório. Os defeitos fatais de uma profissão de uma igreja mundana são de novo apontados. Seus erros são, uma vez mais e pela última vez exposto. Então, depois dessa aqui, meus irmãos, é o último povo que Deus quer colher. Subitamente, outra vez, soa no céu, sai dela, meu povo. Os humildes, sinceros, devotos filhos de Deus, separam da comunhão, escapam e são salvos. Os que têm grande luz e nela têm andado, terão trevas correspondentes com a luz que desprezam. Vocês querem isso? Vocês querem desprezar essa luz? Eu acredito que não. Meus irmãos, é muito sério. Deus tem uma igreja, não uma grande catedral, nem uma instituição nacional, nem são várias denominações. Trata-se de um povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Onde Cristo está mesmo? Entre os poucos humildes. Eis a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo Altíssimo, que habita na eternidade, é que pode constituir uma igreja. Onde estão presentes 2 ou 3 dos que amam e obedecem os mandamentos de Deus, ali Jesus preside. Seja no desolado lugar da terra, no deserto, na cidade circundada por muros, olhando, todos os lugares Cristo vai estar junto. Porque eu sou o Senhor e falarei, e a palavra que eu falo se cumprirá. Não será mais adiada, pois em nossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e cumprirei, diz o Senhor. Amém. Que Deus nos ajude e nos abençoe, que cada um ouve esses áudios, que possam entender que Jesus está te chamando. Ele quer ser teu pastor. Ele quer que tu aceita a voz dele, ouve a voz dele e obedeça. Que Deus abençoe, nos guarde, nos dê uma boa tarde e aguarde o próximo estudo, que agora eu vou comprovar as profecias passadas em Côvado e vocês vão ver a presente e a futura. Tudo vai ser em Côvado. Côvado agora está comprovado que é dia. É a mesma coisa que dia, tá? Então as 8 fases de dias da lua é a mesma fase do propiciatório, a mesma tamanho, largura e comprimento do propiciatório, e a profecia está aí. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e que Deus dê o seu Espírito Santo para nós mantermos fiéis do lado de Cristo, para que naquele grande dia nós possamos ser colhidos e morar nas mansões celestiais. Amém.